Então, né? Suave? Quanto tempo, irmão? Com 12 GB de memória RAM, uma biometria na tela super rápida e uma câmera dupla traseira de 64 megapixels, esse celular de R$8.000 tem muitos pontos positivos. E de quebra, muitos negativos também. Dentre eles, essa coisa que fica escondida aqui na lateral, que é a câmera frontal do seu celular. Ela tem 20 megapixels e tem o terror das fotografias mobile. Um embelezamento por inteligência artificial. O que isso significa? Se você estiver no escuro e a câmera do aparelho identificar que você tá no escuro e identificar que a foto vai ficar com muito ruído, ela automaticamente já liga o modo de embelezamento e faz aquela supressão de ruído na sua cara. Parece que você passou um blush. Pra quem tinha um Samsung e odiava aquele aspecto de pintura a óleo, é um aspecto muito parecido com essa câmera da Lenovo. Mas a minha carinha de sulista que tá passando 4 graus não veio aqui pra criticar, não veio aqui pra meter o pau, veio aqui pra apresentar pra vocês duas Google câmeras diferentes pra esse aparelho. E vai resolver esse problema de fotos com modo embelezamento zoado e de quebra. Uma dessas Google câmeras foi feita pro Realme X2, que é um aparelho que tem o sensor de câmera ISOCELL GW1 da Samsung. Chuta qual é a câmera principal de 64 megapixels do Legion, o mesmo sensor de câmera. Então as fotos com essa Google câmera vão ficar otimizadas pro sensor que tá aqui. Tô te falando, irmão, vai dar bom. Cola comigo que é sucesso. Miau. Ei, você, parado, as tripas ou like. Um dos dois você vai ter que deixar. E aí, meu chapa, suave? Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. Bom, como eu já falei na introdução, depois de testar o Moto G100 por um tempinho, a Motorola deu a chance pra gente de testar o Lenovo Legion, que é uma coisinha boba, uma coisinha fraca, já que basicamente ele tem só 3.10 GHz de velocidade de processador no Snapdragon 865 Plus, com pouquíssima memória, só 256 GB de memória interna. Em outras palavras, os caras confiaram na gente. A devolução tá marcada pro dia 24 de junho, então se você tá assistindo isso daqui e tem dúvida de um aparelho de R$8.000, pode botar nos comentários desse vídeo. Mas enfim, o aparelho tem muitos pontos interessantes, é um aparelho top de linha, ele roda o Android 10, e o vídeo de hoje é para tentar corrigir um dos pontos mais negativos desse aparelho, que é as câmeras. Ele tem 20 megapixels com pixel binning, ou seja, a maioria dos aplicativos de terceiros que você for tirar suas fotos, as suas fotos vão sair com apenas 5 megapixels, com uma abertura f2.2, e com modo de embelezamento por inteligência artificial, as fotos não são das melhores. Isso sem contar que é uma frontal de foco fixo. A parte traseira do aparelho você tem uma câmera dupla muito interessante. A maioria das pessoas que está acostumada com números e tudo mais se pergunta, nossa, um aparelho de R$8.000 que só tem duas câmeras. Pois é, foi a melhor coisa que eles fizeram. Por quê? Você tem uma câmera normal de 64 megapixels com sensor GW1 da Samsung, é um sensor um pouco datado, eu diria, mas do lado desse sensor você tem outro sensor da Samsung de 16 megapixels f2.2 e consegue fazer duas coisas diferentes: fotos de ângulo aberto e fotos macro. Eu esperei por muito tempo até ver uma câmera ultra wide com foco, cara. Eu odeio foco fixo. Então você acaba tendo uma câmera macro de 16 megapixels. E essa câmera secundária do Legion veio para tentar corrigir o problema de foco da câmera principal, que infelizmente é um foco bem lento, cara. Mas calma lá, que a salvadora da nação, a Google Câmera, veio para tentar amenizar essa situação. Me fala onde você vai, que eu vou varrendo. Uma das referências em celular gamer da atualidade, com mais memória RAM que o meu computador, mas que infelizmente teve alguns cortes de custo em relação às câmeras. E é justamente por causa disso, jovens, que hoje eu vim trazer para vocês duas versões da Google Câmera para esse aparelho. A primeira, a 7.3 do iRock Zen, provavelmente eu pronunciei essa parada errado. E a segunda, a 8.1.101 do Pixel 5 modificada pela TIM, que só foi feita graças ao trabalho de muitas pessoas, como o BSG, como a RI Nova. Uma coisa que a gente precisa afirmar aqui quando se trata de Google Câmera é que a 7.3 é indiscutivelmente mais fluida e estável. E outro ponto muito interessante é que ela suporta todas as lentes do aparelho e ela suporta a troca de lentes de uma forma muito rápida e muito fluida. Eu falei que a câmera wide dele tinha foco, certo? Até o modo de macro da câmera wide
wide a Google Câmera suporta, cara. É um bagulho muito bizarro. E com isso, você vai conseguir fazer suas fotos com HDR Plus na câmera secundária e na câmera principal. O mesmo acontece com o modo retrato, por exemplo, ou com as suas fotos noturnas das estrelas ou da lua. Imagina você fazer uma astrofotografia de até 32 segundos utilizando a sua câmera secundária de 16 megapixels. Essa é a ideia. A única diferença é que quando você abre as suas configurações e vai em avançado, você acha otimizações para o sensor que está presente aqui, o Samsung GW1, achando configurações até para câmera secundária. De resto, é tudo exatamente igual às outras Google câmeras que vocês já conhecem. Já que a versão 7.3, apesar de ter sido mandada dia 10 de junho, é uma versão que foi lançada pela Google em 2019. É exatamente aí que entra o esquema de utilizar duas Google câmeras. Se você quiser algo mais atual do Google Pixel 5, a gente tem a da TIM, que foi modificada pelo BSG, com as clássicas opções que vocês já conhecem de modo retrato, de modo noturno, de time-lapse, de vídeos normais, de slow motion, que é o câmera lenta. Um dos principais pontos dessa versão, além de funcionar a câmera wide, é o controle manual de foco da wide e da câmera principal. Tudo isso sem esquecer do HDR Plus, que pode tirar até 24 fotos simultâneas em diferentes esquemas de exposição e juntar tudo numa foto só. É um bagulho bizarro, irmão. Tudo isso sem contar que se você não quiser utilizar o HDR Plus ou o HDR Plus Pro, você consegue utilizar o HDR Plus instantâneo, que é essa função aqui. É uma função extraída do Google Pixel 4 que tira as fotos sem delay. O que isso significa? Como eu falei pra vocês, a Google Câmera no HDR Plus tira até 24 fotos simultâneas em diferentes níveis de exposição e junta todas. Com essa opção aqui ativada, esse número seria bem menor e, consequentemente, você poderia ter uma queda na qualidade das suas fotos. Quando você abre a aba de configurações do mod, além de poder modificar as configurações para a marca do seu aparelho, como Xiaomi, como Google Pixel, como Samsung, você acha a opção de Focus Tracking, que vai ficar seguindo o foco. Por exemplo, se você toca para focar em um carro e esse carro está em movimento, a câmera vai tentar focar no carro o máximo que ela puder. Tudo isso com várias outras opções, como incrementar o zoom digital. Mas convenhamos, a gente já falou demais. Você quer ir para o método de instalação. E é exatamente aí que a gente fecha a nossa Google Câmera e abre o nosso gerenciador de arquivos. Navega até onde os aplicativos foram baixados, dá um toque em cima deles. Se pedir essa opção, você vai em configurações, você vai em permite, daí você vai em voltar, clica em instalar novamente e aqui embaixo instalando o aplicativo. Olha a animaçãozinha aqui. A câmera foi instalada. Daí você vai fazer com outro aplicativo, se você quiser, que no caso eu vou disponibilizar duas Google câmeras diferentes nesse vídeo, sendo que a outra é essa MGC aqui. Você dá um toque em cima dela, clica em instalar, a animação lá embaixo de instalando o aplicativo, você aguarda um pouquinho, na maior calma e pronto. A câmera foi instalada. E basicamente, jovens, essa foi a Google Câmera no Lenovo Legion, um aparelho gamer com muita coisa boa, mas que infelizmente as câmeras foram um pouco precarizadas. Provavelmente eu falei errado de novo, meu Deus, vou ter que voltar para a escola. Lembrando, se você tem alguma dúvida sobre esse aparelho, deixa aí nos comentários que em breve eu vou disponibilizar um review super completo dele. Ao menos eu vou tentar, né? Basicamente o vídeo de hoje foi esse, eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para você. E foi. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.